você cruzar com ele na rua, até parece um cara tranquilão, recatado. Mas não é bem isso, não. Experimentação, mais experiência é o nome dele. Sua história está escrita junto à do Cinema Novo. Ele foi parceiro de Glauber Rocha e estava lá, no meio daquela discussão dos jovens que buscavam um cinema nacional na raiz. No Estúdio Móvel de hoje, Ricardo Miranda, um dos mais importantes montadores do cinema nacional e hoje um diretor dotado de forte marca autoral e olhar antropológico. Além do que, o Ricardo é nosso colega aqui da TV Brasil, responsável pelos interprogramas que você confere nos intervalos da nossa programação. Vem cá, vamos começar falando do seu mais recente filme. Vamos. Djaliô. Esse nome vem do quê? É um conto de Flaubert. É um personagem? Eu fiquei curiosa. É o personagem principal de um conto que o Flaubert escreveu em 1837, com 16 anos de idade. O nome do conto é Quid Quid Volueris, Estudos Psicológicos. Quer dizer, isso é uma expressão em latim que quer dizer exatamente tudo que puderes, tudo que quiseres. Que cara é aquela? Emburrada e enrugada como a de uma velha. Aquela ali, atrás da poltrona, ao lado da sua esposa. Aquilo é o Djaliô. O que é Djaliô? Isto é um problema. É toda uma história. Tem uma curiosidade nesse nome de Djaliô, que ele vem de um nome Djali, que era uma cachorrinha de estimação do escritor Victor Hugo. E como Flaubert era muito influenciado, adorava Victor Hugo, ele faz uma pequena mudança no nome de Djali para Djaliô. E é o personagem principal do conto. Leves e fugidias, ao bardo que entoa seus cantos de amor. E essa adaptação do conto para o cinema, como é que foi? Eu li esse conto, eu tinha 22 anos de idade. E o conto sempre me impressionou por causa de uma pequena frase inicial que continha, que era: conte-me a sua viagem ao Brasil, meu caro amigo. E esse Brasil, né, eu disse, mas de onde vem esse imaginário, né? Flaubert, Gustave Flaubert, um escritor francês importantíssimo para a literatura mundial, como que ele transou esse Brasil, né? Li o conto na época, adorei o conto e isso ficou guardado. Anos se passaram, uma amiga minha, atriz, disse, me dirige numa leitura. Eu disse, não, uma leitura não, vamos fazer um filme. Juntei um grupo de amigos, um grupo de atores, fui para um sítio em Petrópolis e filmei a história e o filme está aí, agitando um pouco. Mas claro que é um filme impossível não, mas quase impossível de ser distribuído nesse pensamento de cinema que existe agora. Ele logo concentrou toda a sua alma num único pensamento. E viveu desse pensamento. Paul tomara uma mulher porque se cansava de ficar sozinho em casa. E não queria mais ter amantes desde que descobrira que seu criado tinha uma. Me chamou a atenção o fato de você falar que o Flaubert falava do Brasil, né? Como é que você vê assim, a literatura mundial, o olhar que se tem sobre o Brasil? O Flaubert vai buscar o Brasil, né? Porque o Brasil é aquele lugar distante. Nos 800 era um lugar ainda misterioso para o europeu, né? E ainda tinha a questão, textos de Rousseau, Montaigne, sobre o selvagem, o bom selvagem, a relação que é do Brasil, a levada dos Tupinambá para a corte francesa, bem antes. Então, isso tudo, né, eu acho que moveu o Flaubert de colocar esse personagem aqui. E aonde, eu não vou contar o que né, mas onde o terrível do conto acontece no Brasil. Acontece numa fazenda de fumo no Brasil, que eu imagino que seja na Bahia, mas essa certeza eu não tenho. Eu apostei com o Sr. Peterwell, um de meus amigos que é plantador de fumo no Brasil, um fardo de Virgínia contra Mirza.
uma de suas escravas, que os macacos podem ser educados. Ele me desafiou a fazer com que o macaco se passasse por um homem. Foi todo gravado em Petrópolis, você contou pra gente do elenco, e eu reparei que alguns desses atores também fizeram parte da cena do Cinema Novo, né? A Helena Inês fez um trabalho imenso. O que eu não vou chamar, não vou classificar como cinema novo, mas no cinema brasileiro, né? Eu vou passar o fim de semana na Ilha dos Prazeres. Ela tem um lugar muito especial, né, no cinema brasileiro e continua até hoje numa atividade, às vezes de atriz, mas já numa atividade de diretora, fazendo filmes também muito inspiradores, né? Dai-me por um instante uma de vossas loucuras, um dos vossos risos estranhos. O Tunico Pereira é um ator que a gente começou mais ou menos juntos essa aventura do próprio cinema, meu amigo de 1968. Então a gente atravessou um tempo muito grande juntos. E eu chamei ele para fazer um médico legista, necrófilo. No seu filme tem um personagem monstro? Que é o Djalion, não é um monstro chamado, o Flaubert chama ele do monstro da natureza, né? Que é esse personagem terrível que está ali no filme, né? Tem esse sentido, mas não que seja um personagem monstruoso. Ele é um personagem que está dentro nessa história da natureza, ele se comporta de uma determinada maneira por questões da própria criação dele. Uma única vez deixou escapar um grito rouco e cortante, como de um mocho. Mas ele foi confundir-se com a voz suave e melodiosa do órgão que cantava um te-deum. Você começa no cinema em 68. Que idade você tinha? 18. Que jovem era o Ricardo nessa época? Aos 18 anos era uma coisa muito decidida que eu queria fazer cinema e fazer um filme. E aí o desenvolvimento disso, né, deu realmente aos 19 de eu fazer um filme, um pequeno filme chamado A Ceia. Que era um filme de 1 minuto e meio para o Festival Jornal do Brasil. E daí em diante, né, eu descobri a montagem, a moviola, e fui me encaminhando no cinema como montador. Eu sou formado montador. Era de janeiro 1º, nos idos anos 50, quando voou um vaqueiro de altura sem tamanho. Espatifou-se no chão, teve da vida o desengano. Desse acontecimento, ninguém jamais teve notícia. Não deu manchete em jornal, nem registro na polícia. E foi sua sepultura o aço fino e o cimento. Agora imagino que o trabalho do montador tem muito a apuração do olhar, né? Porque você finaliza o filme, claro, com o diretor. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouco mais de 68? Porque 68 é um ano para a juventude importante, como eu já contei, tem o maio de 68 em Paris. E eu quero muito saber que jovem você era, o que passava pela tua cabeça. Tem o Brasil, né? Também, tem a ditadura. Sim, a ditadura, eu estava ali no meio disso, né? Tinha os amigos que estavam sendo presos, tinha tudo isso que estava ocorrendo. Né? Tinha a minha fúria com 18 anos a isso. Então tinha a minha participação, de certa forma, né? A minha opção, se eu vou realmente para a luta armada ou não, tinha toda essa confusão na minha cabeça. E eu vou para o cinema, eu vou para o caminho da arte. Mas sempre, né, talvez por isso eu até hoje seja tão radical no trabalho que eu faço em cinema,
que me vem dessa consciência política. Eu brinco sempre de quem leu Marx e Freud muito jovem, compreendeu o mundo de uma maneira que nunca mais vai ver um mundo diferente. A pena de morte natural compreende todos os tipos de morte. Uns podem ser condenados à forca, outros a ter a mão ou a língua cortada ou furada e serem enforcados em seguida. Outros, por crimes mais graves, a ser arrebentados vivos, expirar na roda depois de ter os membros arrebentados. Na tua opinião, o que é o cinema experimental? É o que eu não faço. Eu faço isso sempre em aula, eu digo, olha, vamos fazer um exercício, mas nada de cinema experimental. Tudo tem que ser estudado, tudo tem que ter uma causa e efeito, tudo tem que ser pensado, cada plano tem que ser pensado. Porque o experimental sempre cai nessa esparrela. Eu prefiro dizer que eu faço um cinema de invenção. Djalil se levantou, virou-a de todos os lados, beijou seus pés, suas mãos, sua boca e correu aos saltos sobre as paredes. Por diversas vezes recomeçou a corrida. Uma vez, entretanto, jogou-se de cabeça na lareira de mármore e caiu, imóvel e ensanguentado, sobre o corpo de Adélia. Quando o Glauber te convida para montar um filme dele, eu vou lá atrás, você tinha o quê? 27 anos? Isso. O Glauber já tinha uns 40. Ele fez 40 durante a montagem. Por que você? O Glauber tinha voltado para o Brasil. Eu tinha conhecido ele muito rapidamente, antes dele ter ido para a Europa e ficado exilado. Então, o Glauber me encontrou logo, eu tive com o Sarraceni na casa dele, um dia depois de ter chegado de volta ao Brasil. Isso era 76. Então, ele tinha 3 montadoras, era eu, o Carlos Cox e o Raul Soares. Nós 3, com um material imenso. Cada um pegou, na verdade, uma cidade brasileira onde o filme foi filmado. Eu peguei o Rio de Janeiro e ficamos montando durante 2 anos, buscando todas as soluções possíveis na junção dos planos. Só que naquele tempo, né, a tecnologia era a moviola, era o laboratório. Então era uma coisa sempre complicada. Artesanal de colocar uma imagem sobre a outra. E a gente fez isso aos montes, experimentou e deu Unidade da Terra, que é um filme que no primeiro momento tinha 4 horas e meia, teve um corte e ficou com 3 horas, que é o filme que se conhece. O Glauber comentado que ele tinha um roteiro, ele ia para o set e depois na montagem, que o filme ia se metamorfoseando durante todo o tempo, ele ia mudando o filme. Como é que foi trabalhar com ele? E na montagem, como é que era? Ele estava do seu lado? Ele, na verdade, ficava muito pouco do lado dos montadores. O Glauber interferia muito na filmagem, ele estava muito duro na filmagem. Na montagem, né? Porque a montagem sempre você muito... É a 2, né? Ou a 3, mas é um processo mais intimista. E o Glauber acompanhava porque ele me pedia coisas, ele me dava pequenos estímulos, sabe? Como monte que nem uma batida de tamborim, monte, sabe? Então tinha sempre um monte e algum estímulo. E eu também não ficava atrás nessa compreensão, né? Porque talvez outro disse, mas como uma batida de tamborim? Eu ia para uma viola e inventava, porque o que ele queria é que fosse inventado. Trabalhar com ele era isso, era te buscar todo um processo interno de criação. E é isso que ele fazia com as pessoas. Então, a gente trabalhou extremamente bem dessa coisa toda, ficamos muito amigos nesse processo de trabalhar juntos.
Quando você vai montar o Idade da Terra, você já tinha trabalhado com Arthur Omar? Já. O Arthur é outro personagem dentro da minha vida muito importante e eu acredito que eu também dentro da vida dele. Tanto que a gente é amigo há 40 e tantos anos e nos conhecemos no Museu de Arte Moderna de uma forma um pouco inusitada e a partir daí... Que forma foi essa? Eu estava numa moviola de 16, uma enroladeirazinha vendo material, fui tomar um café no bar do museu e eu estava com uma latinha com os pedacinhos de filme. E ele chegou perto, pegou a latinha, bateu em cima da latinha, disse, é bom esse som, você me dá essa latinha? Eu tirei os rolos e dei a latinha, né? Eu tinha outras latinhas. Então, a partir daí, a gente passou a se encontrar. Ele já era um artista plástico? Não. Ainda Ele era sociólogo sem trabalhar como. E aí trocamos telefones e nos encontramos. E aí começamos, ele fez um filme chamado Congo, eu montei. E a partir daí eu na verdade montei e trabalhei com ele em 9 filmes. Brigamos no último curta dele, chamado o Som, Tratado de Harmonia. A gente brigou assim, numa performance imensa durante a montagem. Passamos 6 meses para montar 14 minutos. A gente brigava, trabalhava 10 minutos, ia embora cada um para um lado, discutindo corte cientificamente. Então, nessa briga, acabou o filme ficando pronto, é um filme maravilhoso, deu tanto prêmio para ele, para mim, para todo mundo. O Som. Senhores deputados. Atenção, senhores deputados. Eu vou dar um pulo na cronologia e falar do seu vídeo performance com o Zé do Caixão. Aliás, que é um bom exemplo desse cinema invenção, né? Como é que foi dirigir o Zé do Caixão num vídeo performance? É totalmente de invenção, porque não estava sendo esperado por mim nem por ele, muito menos. Eu tinha um grande amigo que já faleceu, Gofredo Teles, e eu fui na verdade, uma reunião, não era uma festa, eram amigos que estavam na casa do Gofredo. Um deles era o Mojica, que era meu amigo, e ao chegar lá eu vi uma Super 8, uma Hi-8, não era nem Super 8, era uma Hi-8. E aí eu disse, tem uma fita? Eu peguei essa fita e comecei com o Mojica a improvisar um filme. Isso era início da década de 90. Mostrar também que nós sabemos ser palhaço, como nós somos palhaços aqui para o mundo inteiro, quando deixamos o Collor ficar 2 anos, quase 3 anos no poder, e ficamos como carneirinho manso, mansinho, entende? Quando todo mundo falava, a maior cara de pau, chega numa televisão e falou, levei seu dinheiro, o maior mágico do mundo, acabou com o dinheiro. E eu comecei a gravar o Mojica na Hi-8, eu fazendo a câmera e dirigindo o Mojica para certas ideias e entrevistando ele ao mesmo tempo. E o Mojica, né, é uma pessoa que, se você está com a câmera aqui, vira para ele se transforma. Ele é naturalmente performático. Naturalmente. E ele ali era o Mojica. Ele não era criatura criada por ele, que seria o Zé do Caixão. Ele não estava com os vestimentos. Ele era o Mojica. Aqui é uma das coisas que eu vou lá realmente desvendar um mistério que tem em Brasília. Não sei se os alienígenas estão por lá, estão maquinando alguma coisa, né? Em algum lugar os alienígenas estão. Meu filho estava lá e eu disse, Paulo, deita nu aqui no chão. Aí o Paulo disse, mas nu? Eu? E essas moças todas aqui? Ele tinha, sei lá, uns 17 anos na época. Disse, não vou fazer isso de maneira nenhuma. Eu disse, então pelo menos tira a camisa.
a gente começou a inventar que era um conto sobre o morto. Como é que o morto definha o que é o morto? Como que a pessoa morre e vai definhando. E aí que a pessoa defeca, que a pessoa... Então Mojica ia falando essas coisas escatológicas em torno do morto. No lugar dos olhos, apenas 2 enormes buracos. Também haviam servido de alimento para os vermes. Tinha um Marcicano, Alberto Marcicano, grande amigo que toca cítara, um grande estudioso de música indiana, tocando a cítara, e a gente improvisou, né, num plano só, essa ação toda do conto contado ali naquele momento. Você que não gostava de terror e não tinha consciência do que o terror é você. E aí a gente chega em você como professor também, como mestre na Escola de Cinema da Darcy Ribeiro, você dá aula de teoria e montagem. E aí eu queria saber o que você quer passar, ou o que você quer desse contato com a nova geração? Eu acho que atualmente a melhor coisa, né, é eu dar aula. Eu adoro dar aula, eu adoro transmitir. E, na verdade, eu adoro confundir a cabeça deles. É fundamental que a gente confunda as cabeças. As cabeças andam muito certinhas, o cinema anda muito ruim. Então chegou um momento que a gente tem que, pelo menos de cada turma daquela, se saem 2 confusos de cabeça que vão partir para experimentar e, na verdade, implodir esse cinema careta brasileiro atual, eu fico super contente. Eu trabalho para isso, a cada aula minha é para realmente implodir o cinema atual, que é muito ruim. Eu vou te pedir licença para citar um baiano, como eu, que eu lembrei do Tom Zé, que ele tem uma frase de uma música que diz: eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. É isso. É isso. Obrigada, Ricardo. Muito bom, hein? Muito legal essa troca, essa aula aqui com você. Esse foi o nosso papo aqui com o montador e cineasta Ricardo Miranda, aqui com a gente no Estúdio Móvel. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.